Graça e paz, povo abençoados por Deus. Amém? Bendito seja o eterno, o Deus de toda glória. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil. Se Deus assim permitir e quiser, na sua soberania, esta mensagem chegará ao teu lar. E assim Deus pode realizar o milagre da libertação religiosa. Este mal do século XXI, chamado o mal da religião, as cadeias, as prisões, né? As mentiras, os enganos da religião, seja ela qual for. E que Deus assim tenha misericórdia da tua vida e se você seja liberto para a glória dele. Bom, estou falando sobre a graça de Cristo Jesus. O evangelho da graça que não é ensinado, não é falado, não é pregado, não é tema de doutrina nas religiões, principalmente na que eu passei quase 30 anos na religião evangélica. Não aprendi isso que eu estou falando para você. Né? Graça era somente aquele, somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé e não mediante o jejum, não mediante a guarda do sábado, não mediante o dízimo, né? Não mediante os votos, não mediante nenhuma obra da lei, mas graça, ela é manifestada quando você é gerado à fé por Deus e você crê no sacrifício de Cristo Jesus. Isto é graça, meramente, somente isso, por meio disso e nada mais acrescentar a isso. Amém? Então tá aqui, ó. Eu falei no vídeo passado, você tem que assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, para a gente ter um melhor entendimento sobre o evangelho da graça, o evangelho que salva, o evangelho que prende os crentes, é o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão, o evangelho que eles arrancaram, tiraram lá de Israel e colocaram para dentro dos templos, né? Que é o evangelho que contém jejum, que contém dízimo, que contém batismo nas águas, que contém Páscoa, que contém voto, que contém guarda de sábado. Este não foi o evangelho pregado por Paulo, mas foi o evangelho nos dias de Jesus, antes de Jesus, e pregado para os judeus do primeiro século. Então, Deus anunciou primeiramente as boas notícias, né? Deus anunciou primeiramente as boas novas, as boas notícias a um homem lá no Antigo Testamento, a Abraão. Gênesis capítulo 3. Vamos ler isso aqui, né, que foi o último versículo do vídeo passado. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 20. Olha que lapada. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Veio a lei, os mandamentos, as ordenanças, os sacrifícios da lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou segundo a lei, superabundou a graça de Cristo Jesus. Paulo disse, eu não conhecia pecado se a lei não me dissesse, você pecou. Então, a lei condenava, Cristo liberta. A lei, né, condenava o homem e a graça, está aqui, ó, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então, esta palavrinha aqui, ó, graça, o evangelho da graça pregado por Paulo no primeiro século. Então, Deus anunciou primeiramente esta notícia boa a um homem chamado Abraão. Vamos ver aqui Gálatas, sim, deixa eu anotar aqui rapidamente. Aqui 9, tranquilo. Dá para gente, 9 horas aqui a gente para. Então sim, aí você do canal, ao irmão Van, que seu irmão, seu amigo, todas as 6 horas da noite a gente está batendo aqui. Às vezes eu não dá tempo de preparar o estudo, já tenho aqui um estudo preparado, aí eu preparo 2, 3, 4, aí mando segunda até sábado, quando sobra,
eu imprenso ele até o sábado, se não até sexta-feira, sempre às 18 horas. Aí você já vai assistindo, assim que o YouTube manda, abre lá, né? Depois daquelas musiquinhas do YouTube, aí você vai lá, deixa o teu like, aperta lá onde tem aquela mãozinha assim, ó, aperta ali em cima, aí vai aparecer um número a mais de que você está concordando, está ajudando este canal a crescer, e depois você vai lá, se não é inscrito, já assistiu uma, duas vezes, e rapaz, é verdade, eu concordo com isso mesmo, né? Eu não sou judeu, eu não nasci no tempo de Pedro, de Paulo, de Jesus, não, eu nasci depois da cruz, as ordenanças da lei ficaram lá na cruz do Calvário, Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2, quando você vai ler, você vai ver que Jesus aboliu a lei dos mandamentos e o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. E fim de papo, meu irmão. O resto é gororoba, é enjoo, é dor de cabeça, é invenção, é tapiação, somente para tapiar, para te tirar de tempo. Mas vamos para cá, vamos para a verdade, vamos para o entendimento, vamos cada dia mais sermos libertos desse lixo, desse mundo religioso. Então, esta graça aqui, ó, ela andou na antiga aliança, mas ela estava ocultada pela lei de Moisés. Ela estava ali dentro da lei. Tinha graça, mas não era uma graça pura. Era uma graça que eles não entendiam muito bem, porque era uma sombra, Hebreus capítulo 10, versículo 1, mas olha só como Deus já tinha anunciado esta graça a um homem, Gálatas, capítulo 3, versículo 8, olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, está vendo aí? Tendo a Escritura previsto que Deus iria justificar pela lei, presta atenção. É aí onde a gente cai fácil. Não, irmão, você tem que dar o dízimo. Não é justiça de Deus. Não, irmão, você tem que fazer voto. Não vai ser justificado. Você tem que subir o monte à busca do Espírito Santo. Já habita em você. Tem que participar. Você tem que participar da Santa Ceia, meu amado. Não é justificado pela fé. Preste atenção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que evangelho abençoado. Só que isso aqui, meu irmão, ele anunciou, Abraão não entendeu esse mistério. Abraão guardou, mas não sabia quando iria acontecer, nem se seria com ele, nem se seria na geração dele. Abraão só ouviu. Mas é lógico que o pai da fé, Abraão, pai da fé, certo? Não ouviu o mesmo evangelho que Paulo ensinou nos seus dias. Abraão não entendeu bem, né? Porque era um evangelho ocultado pela lei. Era uma sombra. Deus anunciou aqui uma sombra a este homem, a Abraão. Certo? Aqui, ó, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Mas não foi Abraão que anunciou aos gentios. Foi um homem chamado Paulo, um abortivo, que nasceu quase 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele nasceu em Cristo, lógico, mas ele foi do século 4, do ano 4, ano 3, do primeiro século, bem próximo de Jesus. Então, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, meu irmão, inocentar, abolir o pecado, né, de Adão nos gentios, pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Agora, Abraão entendeu esse mistério? Claro que não. Por quê? Porque o Evangelho da Graça, ele foi doado, ele foi derramado na vida deste homem aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15.
Vamos para aqui agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Olha 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, as boas novas, o evangelho da graça aos gentios, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus, olha o evangelho da graça aqui agora, o que é graça? Olha como Paulo entendeu. Abraão não entendeu porque Cristo não tinha nascido nem morrido na geração de Abraão, nos dias de Abraão, né? Não andou com Abraão, Abraão não conheceu a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o enviado, o Deus encarnado. Abraão não o conheceu em carne, o Deus encarnado. Mas Paulo também não conheceu o Deus encarnado, o Jesus de Nazaré, mas ele conheceu o Cristo ressuscitado, o Deus Espírito, o Cristo Espírito, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha o entendimento de Paulo agora. O que é luz? Abraão entendeu na sombra, Paulo entendeu na luz. E é verdade que foi em pleno meio-dia, né? Um sol mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha as boas novas. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, entendeu? Então, este evangelho foi essa aqui, ó, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras para a salvação tanto dos judeus como de gentios. Amém? Glória a Deus. Então, foi pregado a um homem chamado Abraão na antiga aliança, no Antigo Testamento, mas Abraão não entendeu de verdade, né? Abraão sabia, disse, olha, foi anunciando, vai vir um Salvador, vai vir um Messias, vai vir um Redentor, vai vir aquele que vai libertar, que vai tirar os pecados, mas ele não sabia como. E Paulo entendeu todo o mistério aqui, ó. Foi sepultado, morreu, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os próprios discípulos que viveram, né, e andaram com Jesus de Nazaré, séculos depois de Abraão, não acreditaram na morte e ressurreição de Cristo. Os próprios discípulos, eles não tinham convicções, não tinham certeza de que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Lucas capítulo 18, vamos ver o que é que diz Lucas, capítulo 18, versículo 31 a 34. E tomando consigo os 12 apóstolos, discípulos, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Presta atenção, tudo pelos profetas se cumprirá em Cristo Jesus. Se cumpriu, que esta palavra agora é passado, é pretérito. Cumpriu tudo o que foi escrito, né, preparado para o Filho do Homem. 32. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. 33. E, havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia ressuscitará. Agora, olha o 34. E, havendo açoitado, 34, e eles, os discípulos, nada disto entendiam. E
esta palavra lhe era encoberta, não percebendo que se lhes dizia. Então, os próprios discípulos não foi dado a ele o entendimento, né, exato, né, do cumprimento das Escrituras em Cristo Jesus, mas a Paulo foi dado o cumprimento, as revelações, né, totais, nítidas, claras do que aconteceu com Cristo Jesus, segundo as Escrituras. O evangelho anunciado a Abraão foi: todas as nações, povos serão benditas, né? Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Por quê? Porque foi uma promessa para os gentios. Não, Abraão ali não foi promessa para os judeus. O judeu já estava de posse, né? Mas esta promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações do mundo, dos gentios, né? Dos não judeus. A questão é, meu amado irmão, há diferenças entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? O evangelho que Jesus mandou pregar em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim, para testemunho, então virá o fim. E o evangelho da graça que Paulo pregava aos gentios, para salvar tanto gentios como judeus. Há diferença? Vamos ver aqui se há diferença. Primeiro, o evangelho do reino foi direcionado, presta atenção aqui agora. Eu vou ter que citar aqui alguns versículos, né? Um versículo isolado, né? Os teólogos de plantão, ele cita um versículo isolado, né? Ele citou um versículo sem o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Presta atenção aqui. O evangelho do reino foi direcionado a um povo. O evangelho que Jesus mandou pregar em Mateus 24, 14, foi direcionado a um povo. As boas novas do reino foi para alcançar os judeus do primeiro século. Isso, de início, é uma heresia, doutrina de demônio, doutrina de homem, é um falso profeta, né? Mas vamos ver o que as Escrituras diz. Repito, deixa eu repetir aqui para ficar bem bacana, bem claro, bem nítido a mensagem. O evangelho do reino que Jesus mandou pregar em Mateus, capítulo 24, esse aqui, ó. Deixa eu colocar lá, para a gente não perder o foco nem a mensagem. Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mundo oikomene do primeiro século. Todas as nações do primeiro século. Agora, então, este evangelho do reino, se liga aqui agora, este evangelho do reino foi direcionado exclusivamente a um povo do primeiro século, judeus. As boas novas do reino para os judeus do primeiro século. Vamos ver se isso é verdade. Marcos capítulo 1. Então, este evangelho aqui não tem nada a ver com os dias de hoje. Este aqui, não. Este aqui acabou. O fim chegou para eles em 70. Pouco a pouco eu vou chegar nessa palavrinha aqui, ó. E então virá o fim. Então virá não. E então chegou o fim. E o fim chegou para eles, para as nações, para os judeus. Aonde o evangelho chegava era o fim do judaísmo. Porque eles deixavam Moisés e aceitavam o Cristo ressuscitado. Eles deixavam as práticas. É tão verdade. Você quer ver uma coisa? O jejum. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam mais? Nunca você ouviu esse versículo? Nunca você ouviu esta mensagem? Eu tenho esta mensagem aqui e vou ter que refazê-la para alguns irmãos
nos dias de hoje, que me pedem tanto, irmão, vão, fale sobre o jejum. Eu deixei de fazer jejum porque eu vi um versículo, é verdade? Eu disse, é verdade. Os discípulos de Jesus Cristo de Nazaré não jejuavam mais, e era o jejum da lei. Então aqui, acabou aqui para eles. O fim, onde o evangelho da graça chegava, né? A lei morria, meu irmão. Os sacrifícios da lei. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Oikomene, dentro do domínio de Roma, do primeiro século. Você tem que prestar atenção aqui. As nações do primeiro século, o mundo do primeiro século, que era um mundo pequeno, eram as terras dominadas por Roma. E nada mais. Procura saber aqui, mundo aqui, se no grego está escrito oikomene. Se tiver, meu irmão, foi o mundo do primeiro século. Não o mundo de hoje, não. Isso aí é uma acrescentação da escatologia religiosa dos dias de hoje. Então vamos ver aqui. Então o evangelho do reino foi direcionado aos judeus do primeiro século. Marcos capítulo 1, este evangelho aqui, ele alcançou o seu objetivo. Ele teve a sua finalidade, a sua eficácia. Ele teve o seu poder, mas no primeiro século, da primeira era, e aos judeus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Deixa eu ver se vai dar tempo. 44. Se der tempo, né, não der, a gente para por aqui. Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino, e dizendo, o que ele dizia? O tempo está para se cumprir muito distante. Não bate, meu irmão, não bate. O tempo está cumprido e o reino de Deus será no século 20 e 100. No século 22. Mandelice, irmã Eliana, paz do Cristo eterno. Deus é bom em todo o tempo. E o tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi uma mensagem dirigida aos judeus do primeiro século. Irmão, não tem mistério, aqui não tem enroleixo, não tem teologia, não tem labarismo, né? Não, aqui não tem nada disso. E dizendo, o tempo está cumprido, chegou, acabou ali. O reino de Deus está próximo. Então perceba que era próximo, está cumprido, é logo, é depressa, é rápido, é sem demora. Eu fiz uma pergunta a um doutor de escatologia, pós-doutorado, bacharel é carrapita, mas pós-doutorado, cinco diplomas, faculdades ele fez. E eu fiz uma pergunta a ele. Eu disse, doutor, aonde está... Eu fiz até um vídeo sobre isso. Aonde está escrito no livro do Apocalipse, que ele usa muito, que Jesus iria demorar. Assista aí para tu ver. Assista. Lucas capítulo 9, versículo 10 e 11. Lucas capítulo 9, versículo 10 e 11. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E falava-lhes aos judeus do primeiro século, da primeira era, do ano 30 até o ano 70, ele falava do reino de Deus para o seu povo. João capítulo 1, versículo 1. João também é um livro histórico, capítulo 1, versículo 11.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmão Van, por que o senhor não leu 12? Né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Jesus, ele veio, ele morreu para os judeus. Você não sabia disso? Não. Eu vou mostrar para você versículos, vídeos depois. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aos todos os predestinados, todos os escolhidos. Lembra a promessa de Abraão? Que Jesus, né, ele seria também manifestado aos gentios. Lembra, existe uma promessa, mas aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados. Eu pergunto, todos serão salvos? Não, você vai dizer, então não bate com isso aqui. O 11, volta para o 11, e ele diz, veio para o que era seu, para quem? Para os judeus. É por isso que o evangelho deveria ser pregado para os judeus. Lucas capítulo 4, versículo 42. Lucas capítulo 4, aqui. Lucas capítulo 4, versículo 42 diz, 42 a 44. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinha para que não se ausentasse deles. 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus a quem? Aos judeus do primeiro século. Do ano 30, meu amado, até o ano 70, este evangelho foi anunciado, foi pregado a toda criatura debaixo do sol do primeiro século. Agora, versículo 44 não precisa. Vamos ver o 44, o que é que diz o 44? Aqui, ó. E pregava nas sinagogas da Galileia. Sinagoga é o judaísmo, né? Não é nada de gentil, nem as nações. Mateus 4, 23, você vai ler. Vamos ver o que é que diz Mateus 4, 20. Já estamos aqui, chegando. Deixa eu ver só a hora aqui. Ok. Mateus 4. Mateus agora. 4, 23. Deixa eu ver se é Mateus 4, 23. É Mateus 4, 23. Que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Do reino. A quem? Ao povo judeu do primeiro século. Foi direcionado o evangelho do reino a este povo, ao povo judeu do primeiro século. Isso aqui hoje surte efeito? Não. O que surte efeito hoje na minha e na tua vida é a graça de Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, presta atenção aqui agora. Olha que revelação abençoada. Mateus capítulo 10, do 1 ao 6. Presta atenção aqui. Se liga aqui agora. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí ele vai dizer o nome dos 12 apóstolos. Paulo não estava aqui. A graça pura não estava aqui. Aqui era o evangelho do reino. Aí ele vai dizer, ali, Tadeu, o 4, né? Simão, Canita, aqui, ó, Iscariote, Judas Iscariote, que eu traí. Agora o 5. Olha o 5. Jesus enviou este 12. Quem enviou foi Jesus. E lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Aos gentios? Não, a mensagem é outra. Nem entreis em cidade dos samaritanos. Que vai até briga, ia ter pau, e eles não esquecer do seu compromisso, né, com o mestre. Mas não façam isso, não vão aos gentios, nem entrem com os samaritanos. Mas, existe o e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho do reino
né? Jesus de Nazaré veio para o seu povo. O evangelho do reino foi pregado a todos os judeus, toda criatura, né, debaixo do sol, no primeiro século da primeira era, do ano 30 ao ano 70. Sem dúvida nenhuma, meu amado. Então está aqui, ó. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí hoje, vamos fazer missão, vamos para Israel pregar o evangelho? Mas não. Vão curtir a vida com o teu dinheiro. Com o meu não curte mais não. Versículo 16 do capítulo 10. Olha o que diz versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, né? 17. Presta atenção. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. Presta atenção, olha a grande tribulação aqui chegando para eles. Mas isso aqui, aos sinédrios, sinagoga, isso aqui é para os apóstolos dos dias de hoje. Isso aqui não aconteceu, vai acontecer ainda com os apóstolos, com os profetas, né? Com os pseudos pastores, apóstolos, pseudos profetas, vai acontecer de mentirinha. Isso já aconteceu no ano 30, do ano 40, 50, 60 e em 70 foi a grande tribulação no ano 70. O sinal, a queda do templo. Jerusalém pegou fogo, o templo pegou fogo, Jerusalém pegou fogo. Jesus veio e fez juízo, foi juízo em Israel e todas as nações viram Jerusalém pegando fogo. Foi ao caos, foi a assolação. Todas as nações viram o juízo de Deus sobre os judeus. Bendito seja o conhecimento que Deus está nos dando. Aleluia. Glórias ao Rei. Bendito seja Deus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e açoitarão nas suas sinagogas. 18 até o 23. 18. Acautelai-vos. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, e para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai, do vosso Pai, que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai aos filhos, e se levantarão contra os pais e os matarão. 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Não vejo um pastor, um apóstolo odiado. Só vejo pastores ficando ricos, apóstolos cada vez mais ricos, profetizando em verdade, inventando e ficando rico no meio de uma massa de crentes pobres de conhecimento. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo da grande tribulação, perseverar na grande tribulação em 70. Agora, olha o 23, quando, pois, vos perseguirem, presta atenção aqui, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer. Olha como foi para eles, as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. A segunda vinda foi em 70. Jesus disse: não vai dar tempo vocês percorrerem todas as cidades de Israel, do mundo não, de Israel, e ele voltaria. Olha, mas aqui, dentro os pastores, os pseudos doutorados,
inventam, distorce, dobra e puxa, estica, mas não aceita a verdade. Por quê? A verdade dói dentro do bolso dos pastores e dos apóstolos. Jesus voltou em 70. Leia esse contexto direitinho quando chegar no 23. Agora vem para o capítulo 15 de Mateus, para a gente ir fechando aqui. Capítulo 15, olha o que é que diz o versículo 24. Veja se a mensagem não foi direcionada para os judeus do primeiro século. 15, 24. 23, 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto final. A teologia não aceita isso. A escatologia não aceita isso. Jesus veio para salvar o seu povo, Israel, de seus pecados da lei. Veio tirar a lei. Como é que ele salva? Ele tira a lei a que condenava. Ele tira a condenação. Como é que ele tira a condenação? Ele arranca, né, a maldição da lei e coloca na cruz. Você nunca viu isso? Vai ver aqui. Eu vou ter que falar de novo. Então, está aqui, ó. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, meu irmão. Jesus, o evangelho do reino foi pregado para as ovelhas de Israel do primeiro século. Lucas capítulo 8, só mais 2 versículos, rapidinho. Lucas capítulo 8, versículo 1. 8:1 diz: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino. E isso foi até 70, até a grande tribulação, quando foi a volta do Filho do Homem. Está aqui, ó. Este evangelho do reino será pregado aos judeus em todas as nações do primeiro século. Atos capítulo 11. Agora, presta atenção que eu vou fechar com Atos capítulo 11, versículo 19. Presta atenção aqui agora. Veja como foi para ele, como foi anunciado para ele e que o fim chegou para eles. E os que foram dispersos, espalhados pelas nações do primeiro século, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra. Que palavra? O evangelho do reino eles não anunciaram aos gentios, senão somente aos judeus. Entendeu, meu irmão? Que o evangelho, Mateus 24:14, quando Jesus disse: este evangelho do reino será pregado, né, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O evangelho foi pregado. Este evangelho foi pregado a todas as nações. Eu vou citar só um versículo. Então, eles pregavam a quem? Aos judeus. Que judeus? Nos dias de hoje, não, isso é mentira da religião. Isto é uma invenção. Isto aqui, quando eles dizem, não, este evangelho do reino tem que ser pregado. Foi pregado. Foi pregado. Colossenses, olha só. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Aqui, ó. Aqui, ó. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, do reino, do evangelho, que tendes ouvido, o qual será pregado. O qual será pregado. É isso que está escrito? Não, não é, né? Não. É um tapa na cara da religião evangélica e das demais nos dias de hoje. Eles aceitam isso aqui? Temos que pregar o evangelho na janela 1040, na Índia, na África, na Europa. Mas eles vão pregar o evangelho de malinha, de todo bonitinho, né? Vão para lá curtir as pirâmides, né? A Europa, a Ásia, a África, vai lá, conhece o Nordeste do Brasil todinho, o Sul, Nordeste, Leste, né? Com o teu dinheiro, que tu vai deixar de dar dinheiro para pastor, dízimo nunca foi dinheiro, compra 10 bananas, dá uma para ele, tá tranquilo, você deu dízimo. O dízimo é isso, o dízimo é isso, meu irmão.
O dízimo é da agricultura e da pecuária. O dízimo nunca foi dinheiro. Então está aqui, ó, leia aqui e pergunta ao teu pastor, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino, Jesus estava no ano 30, e este evangelho do reino, aqui é o ano 55, 50 por aí, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Agora, como é que a gente lê aqui? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, se não vos moverdes da esperança do evangelho que Jesus mandou pregar, que tendes ouvido, o qual foi pregado. Se foi pregado, o fim já aconteceu para os judeus. Foi pregado a todo judeu debaixo da terra do primeiro século, a toda criatura que há debaixo do céu. Toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou sendo ministro. Foi ou não foi? Se foi, o fim chegou. Deixa teu like, se inscreva no canal e no próximo estudo, o Evangelho do Reino também é conhecido pela expressão Evangelho da circuncisão. Olha só, o Evangelho do Reino também é conhecido como o Evangelho da circuncisão. E o Evangelho da graça, esse aqui que foi pregado aos circuncisos, aos judeus. E o da graça, o Evangelho dos incircuncisos, judeus e gentios. O dos judeus foi para o primeiro século. E o Evangelho da graça, ele é anunciado a graça de Cristo nos dias de hoje. Paz do Cristo eterno. Deixa teu like e se inscreva, você que ainda não é inscrito, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.